como vai você? Estamos começando esse programa que é maravilhoso, que te ajuda a fazer um planejamento completo de um evento através de uma sugestão de tema, que brincadeira, eu faria, eu conto pra vocês. Eu sou a Iris Harris, estou aqui para poder te ajudar a ganhar de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira e hoje nós vamos falar, tá? Qual brincadeira eu faria, hein? Opa! Na Páscoa! Tcharam! Gente, o mês de Páscoa tá chegando e eu quero ajudar você a ganhar dinheiro na Páscoa, ganhar mais dinheiro brincando. E por quê? Você sabe o que é isso? É tão importante? Nós criamos oportunidades exclusivas e temáticas que são ali, ó, sazonais, ou seja, elas estão de acordo com uma data específica. E a Páscoa, ela é muito completa no aspecto da temática, dos elementos que ela oferece, das possibilidades que a gente pode trazer para nossa brincadeira. E além de ser uma forma super criativa da gente se relacionar com as crianças, o que facilita o nosso trabalho, é super importante para a gente se destacar e poder ganhar mais fácil de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Então, gente, no nosso universo da arte da brincadeira, quais são as possibilidades de atividades que a gente tem? Ó, nós temos oficinas de orelhinhas, nós temos oficinas de pintura no ovo, nós temos também oficina de borboleta. Eu já explico para vocês por que a borboleta é um símbolo da Páscoa. A gente pode ter caça aos ovos, a gente pode ter histórias de Páscoa, a gente pode ter brincadeiras temáticas e pinturas de Páscoa. Pinturas de coelhinho, né, no caso. E por que conhecer essas brincadeiras, meu caro brincante, é tão importante? Pensa comigo. A gente chega num momento peculiar que traz muitos elementos temáticos. Nós somos brincantes que já trabalhamos com temas em festas de aniversário e eventos. Então, a gente tem várias possibilidades não só de trabalhar essa nossa habilidade de dialogar as nossas brincadeiras com o tema, como também a gente tem a possibilidade de ampliar a nossa visibilidade, né, do nosso trabalho no mercado. Especialmente porque nessas datas não só os aniversariantes nos contratam, mas especialmente, né, principalmente, outros contratantes, outros tipos de clientes chegam até a gente. Lembra que eu já contei para vocês que são 5 tipos de clientes? O primeiro é a festa particular. Então sim, pode ter um aniversário aí que a criança queira trabalhar com o tema da Páscoa. Eu já fiz aniversário de Páscoa. Ó, pode ter também as escolas, né? Os espaços de brincar ou de lazer. Então as escolas podem te contratar para uma ação de Páscoa. Pode ter também as casas de brincar, né? Que vão querer trazer uma programação para poder atrair ali novos clientes para esses espaços de brincar. E o nosso terceiro tipo de cliente, que são as lojas, os shoppings e as empresas, é um super cliente para esse evento, porque os shoppings costumam muito fazer ações para poder atrair as compras para esses espaços, especialmente na Páscoa. Então, sempre tem eventos no shopping e você pode ter uma proposta para já oferecer para eles e sair na frente sem esperar que eles entrem em contato com você. Legal? Então, terceiro tipo de cliente. O nosso quarto tipo de cliente são os eventos culturais. Eu já trabalhei muito com caça aos ovos, que são de grupos maternos. Então, tem lá encontros de mães que fazem, encontros de mães de determinado bairro, ou mães de Belo Horizonte, ou, sei lá, iniciativas de ocupação de parques e praças, como nós temos o Na Pracinha aqui em Belo Horizonte, que é um dos projetos mais lindos que eu já conheci na minha vida. E pode ser que esses espaços eles queiram fazer atividades específicas do tema da Páscoa. E aí você vai ser contratado para poder trazer uma atividade específica do tema. E se você já tiver essa proposta, você já sai na frente. Inclusive, no ponto dos eventos culturais, tem muitas feiras das cidades que eu escuto os meus alunos falando da possibilidade deles irem livremente ali, realizarem uma atividade, passarem o chapéu ou comprarem um ingresso, né? Oferecerem, venderem um ingresso para os clientes, para as famílias que estarão nessas feiras, nesses parques e nessas praças. Avalie essa possibilidade. O quinto tipo de cliente, que é o poder público no geral, né, não é sempre que faz atividades para Páscoa, a não ser talvez a sua cidade tenha algum evento, mas já fica aí ciente dessa possibilidade que é mais remota, mas se acontecer você já conhece. Então entende como que você, a partir dessa aula de hoje, vai abrir o seu olhar para as possibilidades para você ganhar de 1 a 5 mil reais por mês mais fácil. E olha que sacada linda!
Não é só na Páscoa que você pode ganhar dinheiro. Se através de uma atividade de Páscoa você atrai a atenção de um shopping, você vai poder ter a chance de fidelizar o seu trabalho com esse shopping para outros eventos, para outras oportunidades, férias, carnaval, Páscoa, Halloween, Dia das Crianças, Natal, né? Ou, por exemplo, uma festa de aniversário que você vai e tem várias famílias ali te vendo e se encantando para poder te contratar em uma nova. Então, trazer as atividades de Páscoa não é só ganhar dinheiro no mês de abril, é atrair novas possibilidades para todo o seu ano através de uma ação específica. Porque você vai mostrar que você é diferenciado, você está trazendo atividades ricas ali do elemento que está presente no evento, que é a Páscoa. Tá, mas qual que é o benefício maior, né? Se eu pudesse eleger, o principal benefício é sim chamar a atenção, se destacar no mercado, né? Ter ali os olhares para você. Então eu acho que é uma ótima forma de você buscar essa oportunidade, especialmente se você está começando, de ter os holofotes em você. Ainda que seja um holofote menor, porque quando a gente está começando, a gente está ali, ó, criando as nossas raízes, né? Ainda que seja a primeira raiz, mas você já está trazendo o foco para você, para ampliar potencialmente o seu número de clientes, tá? Não precisa ser 1000 clientes de uma vez para você dizer que você está no holofote. Se você faz um evento e a partir dele você fecha 2, já é uma super estratégia que veio a partir do destaque que você teve na Páscoa. Faz sentido para vocês? Esse é o grande segredo aí do brincante estrela que ganha de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Ele entende que os seus clientes, eles criam uma rede, eles potencializam. Sejam esses clientes que vão indicar futuros clientes, ou seja, também a possibilidade de você amadurecer um serviço que você ofereceu para determinado cliente vender para outros, ou fazer uma boa foto e criar uma divulgação. Tudo isso pode ampliar as suas possibilidades de ser comprado através ali dos eventos que você já fez e não necessariamente elas vêm apenas da indicação de um cliente para outro, tá bom? E se eu não fizer, Iris, as brincadeiras da Páscoa, o que acontece? Basicamente nada, assim, mas não acontece nada, só deixa de acontecer possibilidades, percebe? Não é que se você não fizer brincadeiras da Páscoa, você será apedrejado e removido da comunidade brincante. Claro que não. Mas também você não vai abrir-se para novas possibilidades. Então não é sobre aquilo que você perde, é muito mais sobre aquilo que você deixa de ganhar se você não fizer atividades de Páscoa. E mesmo que você ainda esteja inseguro de começar, não deixe de ficar comigo nesse vídeo, porque ao conhecer novas possibilidades, você pode se empoderar dessas possibilidades para que você ganhe mais dinheiro brincando. Faz sentido? Então, bora lá, vamos continuar comigo aqui. Eu fiz a minha primeira caça aos ovos, né, de forma bem simplificada aqui na minha casa com meu enteado. Então, eu separei ali alguns chocolates e coloquei no espaço e beleza. Foi assim, não teve nada de muito extraordinário, mas já teve todo o envolvimento dele com essa busca, com essa aventura. Então, eu comecei a me apaixonar pela caça aos ovos, por exemplo, que é tão específico da Páscoa, e aí a Páscoa se tornou um dos eventos mais importantes para mim enquanto brincante. Em seguida, fui contratada para o evento de uma criança que, na verdade, a mãe dela é uma influenciadora, ela trabalha com um blog ensinando as famílias a fazerem brinquedos caseiros e também fala sobre maternidade. E aí ela me convidou para me contratar para um evento e pela importância, pelo impacto, pela análise que eu fiz, essa parceria seria frutífera para mim. Eu defini quais eram as contrapartidas, porque eu nunca fecho parceria assim de forma livre, né? Só coloco ali à disposição, faço meu serviço de graça, não tem contrato, eu faço ali todas as contrapartidas, descrevo muito bem e é sempre um sucesso quando eu escolho, tá? Parcerias não é uma pessoa que te escolhe e você vai e dá o close, não. Parceria, a pessoa te escolhe, você escolhe a pessoa e vocês alinham uma proposta de contrapartidas, né? Então, só um adendo para isso tudo, eu fiz o aniversário dessa criança, que a mãe era uma influenciadora de grande potência no nicho de maternidade, e aí ela fez uma festa que era na Páscoa. Ela contratou um personagem que era um coelho. Eu não gosto de trabalhar com personagens, nunca foi minha vibe, respeito muito quem faz, mas eu não tenho conhecimento nenhum sobre a possibilidade de personagens. Mas era um cabeção lá de coelho, só que eu fiz a caça aos ovos todas até chegar no coelho, que seria ele que distribuiria os chocolates.
E aí eu criei, o espaço era bem amplo, eu criei junto da atividade que eu já tenho da caça ao tesouro, que eu faço com uma pista que vai para um lado, que vai para o outro, que vai para o outro, todo esse universo de coelho, com pegadas de coelho, com dúvidas do coelho, músicas do coelho, atividades de Páscoa, e foi genial. As crianças ficaram super envolvidas. Eu lembro que tinha umas 40 crianças e elas correram comigo do início ao fim da atividade. Foi muito divertido. A partir daí, aqui dentro da minha casa, eu comecei a desenvolver mais e mais atividades para o meu enteado, né? Então, além das que eu já fiz para eventos, aqui dentro de casa, eu fui progredindo as minhas possibilidades de caça aos ovos, né? Então, fiz muitas coisas legais, criei desafios para cada uma dessas atividades, criei todo o universo. E meu enteado, as crianças do meu convívio são apaixonadas pela caça aos ovos. E só que ela é uma das possibilidades, uma de muitas possibilidades da Páscoa. Tá? E aí agora eu vou contar para vocês como é que você pode fazer essas possibilidades através aqui do meu planejamento de brincadeiras. Esse quadro, que brincadeira eu faria, ele não é só para eu falar aleatoriamente das atividades, não. A gente preenche um planejamento juntos, não é verdade? Então, gente, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pensar não só nas atividades, nas brincadeiras que podemos colocar, mas também nas atividades como um todo, tá bom? Então, bora lá começar. Eu vou sugerir para vocês a criação de 2 pacotes diferentes. Tanto para vocês olharem para essas possibilidades e dizerem, Iris, eu quero ter esses 2 pacotes para poder oferecer para os meus clientes e ganhar mais dinheiro com a arte da brincadeira. Quanto para você dizer, não, Iris, eu me identifico com mais de um desses pacotes, vou escolher porque eu sei que se eu fizer, eu vou me destacar mais através desse pacote e vou ganhar mais dinheiro pela qualidade do que eu vou fazer. Então, você pode tanto usar os 2 quanto usar só um desses 2 que eu vou apresentar para vocês. Mas saibam que as possibilidades de Páscoa são muito, muito, muito amplas e quase todas as atividades que a gente tem no universo da brincadeira podem ser colocadas aqui nesse universo, né? A música, a contação de histórias, a oficina, a pintura na pele, o origami e o caça ao tesouro e muito mais, né? Então, gente, nós vamos fazer 2 pacotes aqui. O primeiro você pode colocar com 2 a 3 horas de duração, que são tipos de pacotes muito buscados por famílias que vão fazer eventos longos e querem uma intervenção por quase todo o evento, né? São atividades que você vai estar diretamente ali com a criança e elas são muito ricas. Só que quando a gente faz um evento de 2 ou 3 horas, eu considero uma duração longa para a gente ficar apenas brincando. Não que a brincadeira seja apenas a brincadeira. A brincadeira é potente, mas toda atividade ela tem um tempo de duração. E se as crianças se dispersam, pode ser que essa atividade ela perca qualidade e você perca o seu valor, percebe? Então, para fazer de 2 a 3 horas, nós vamos pensar em 3 atividades diferentes. A primeira atividade que nós vamos pensar vai ser a pintura na pele. Sim, a pintura para a gente fazer com as crianças o coelho. E a segunda vai ser a oficina, e essa oficina pode ser de orelha de coelho, de borboleta ou então de pintura nos ovos, beleza? E a terceira vai ser as brincadeiras com a caça aos ovos, tá? A caça aos ovos ela pode acontecer com 30, 40 minutos de duração, a depender da velocidade das crianças em relação ao desafio. E você pode trazer brincadeiras, sejam elas temáticas ou não, porque não quer dizer que você vai fazer um evento de Páscoa que você não pode pular corda ou fazer futebol de tecido, por exemplo. Você pode. Então essa é a primeira proposta. Você pode fazer tanto com 2 horas quanto com 3 horas. E a segunda proposta que eu vou fazer para vocês podem fazer tanto com 1 hora até 1h30. Mais do que isso, já acho que fica longo. Que é a contação de histórias do tema de Páscoa, tá? Com músicas de Páscoa e a caça aos ovos. Então você abre a caça aos ovos ali com uma história, com uma roda ali do coelho, que você pode buscar, contar pelo coelho, ou contar da Páscoa, ou trazer todo esse universo tão vasto de elementos que tem essa temática da Páscoa, e você em seguida chama as crianças para a caça aos ovos. É super legal e você pode considerar esse um serviço de alto ticket, com muito valor, porque é diferenciado e tem muita possibilidade artística, ele é único, é exclusivo, ninguém vai conseguir copiar a sua história, o jeito que você conta. Tá, então vamos lá, vamos imaginar aqui o planejamento aqui de 3 horas, tá? Nós vamos fazer de 3 horas, que é o tempo mais complexo. Se você quiser tirar 1 hora, fica até mais fácil. E a gente vai começar com as pinturas. A proposta é que vocês façam pinturas específicas de Páscoa. E eu trouxe aqui, ó, para mostrar para vocês como vocês podem fazer. Com a pintura, tá? Própria, aqui eu trouxe da Color Make, para vocês fazerem. Vocês vão usar um pincel, eu tô usando esse aqui, língua de gato,
que é um língua de gato bem pequenininho, acho que é número 2. E vocês vão passar aqui nas cerdas essa tinta, espalhando bem, tirando o excesso, tá? Se você quiser, uma das técnicas que eu uso muito para pintura na pele é espalhar aqui o pincel na nossa mão, porque tira o excesso, tá? Então, olha lá, eu vou colocar aqui e vou fazer um coração. Eu tanto posso fechar aqui em cima, deixando, ou posso fazer o coração, tá? É muito difícil fazer aqui na câmera, primeira vez que eu faço isso e tô achando bem difícil, mas até que ficou bacana, né? Agora eu fecho aqui essa tinta e vou usar a tinta preta com o pincel filete. O pincel filete é esse, bem fininho para fazer traços. Nós vamos fazer os 3 risquinhos aqui do nosso coelho, rabbit, do nosso conejo. Olha, ela é muito internacional. E para a gente fazer, sempre usar linhas, né? Sempre que a gente for fazer linhas, é muito importante que a gente espalhe até a última cerda, tá? E tire os excessos, porque senão a linha pode engrossar, tá bom? Aí agora eu vou fazer aqui. Deus abençoe que dê certo, porque eu nunca pintei me olhando para a câmera. Ficou bom. Vocês estão pegando a ideia, né, gente? Beleza. Agora do outro lado, nós vamos fazer os outros 3 risquinhos. Iris, mas e se as crianças não quiserem pintar com o coelho? Gente, ficou muito diferente. Como é que essa galera faz vídeo de maquiagem? Ah, ficou bom, né, gente? Vocês entenderam. Minha primeira vez aqui, tá? Respeitem a trajetória dessa produtora de conteúdo brincante. Aí... Agora que eu tô toda coelha, a gente pode pensar na possibilidade das crianças que não querem fazer pintura. Bom, você pode fazer pintura de outros temas, mas eu acho que muda um pouco aí o sentido do tema da Páscoa. Aí eu aconselho que vocês comprem aqueles adesivos de chicletes com o tema de Páscoa. Com certeza vocês encontram isso na internet, entrega para todo o Brasil, que são aqueles adesivos que colam e são tatuagens que são de fácil remoção, as crianças adoram, né? E aí você pode fazer. Eu vou considerar que nós vamos ficar 30 minutos apenas brincando com a pintura de coelho, viu, gente? E nós vamos passar para uma segunda atividade, que vai ser a oficina. Vou mostrar para vocês a oficina de borboleta, porque é uma oficina de origami. Por que a borboleta é um símbolo da Páscoa, gente? Porque a Páscoa ela fala do renascimento, né? No cunho religioso e até mesmo histórico, a Páscoa vai falar de uma mudança, né? Até mesmo na mudança climática, das estações, né? Então, quando a gente fala da borboleta, a gente fala desse animal que também renasce, que vai ali virar de lagarta passar para ser uma borboleta. Então a gente tem esse modelo aqui que eu amo, modelo super fofinho de borboleta, mas vocês também podem buscar outros modelos na internet. Esse é um modelo para iniciante, então eu considero ele super legal, tanto para vocês fazerem para dar para as crianças, quanto para vocês ensinarem as crianças a fazerem. Então, uma primeira oficina que a gente vai ter, e eu vou considerar que com essa oficina nós vamos ficar 40 minutos. Então, a gente tem agora 1h10 preenchida aí no nosso planejamento de brincadeiras. E agora eu encerro essa oficina para fazer algumas brincadeiras livres, antes de eu fazer uma outra oficina. Eu quero fazer 2 oficinas nesse planejamento, mas eu sei, né? Eu sei que pode ficar meio cansativo. Eu vim de 2 oficinas seguidas. Como já tem 1h10 que a gente vai estar no evento, a maioria das crianças terão chegado. Então a gente vai partir para as brincadeiras. E a gente pode fazer diversas brincadeiras com o tema de coelho, como por exemplo, o coelho sai da toca. O coelho sai da toca é uma brincadeira onde a gente vai fazer trios de crianças. 2 crianças serão a toca, uma encostando ali as mãos com a outra, parecendo uma ponte de dança de festa junina. Então a gente vai lá e junta uma mão com a outra, as 2 serão a toca. E uma criança ficará dentro dessa toca, abaixo ali, escondidinha, sendo o coelho. Então a gente tem ali a toca e o coelho e a toca. E a gente sempre vai deixar um grupo aí desfeito, tá? Tem que ter pelo menos 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas que ficam de fora, não tem grupo, beleza? E você vai começar a narrar essa brincadeira através de 3 diferentes comandos. O primeiro é o coelhinho sai da toca. Quando você fala coelhinho sai da toca, todas as crianças elas têm que mudar
ali de toca. Só que as tocas não podem mudar, as tocas ficam de mãos dadas e só as crianças que são coelhos que trocam, que vão para debaixo das outras tocas, tá? Então eu tô aqui na toca A, eu vou lá para a toca B. Eu sou coelhinha e eu mudo. Só que como uma criança está de fora, ela vai tentar roubar o lugar, né, para ir para outra toca, e quem ficar sem toca sai, né? Perde aí a brincadeira e sai. O segundo comando é olha a toca. E você pode mudar esse comando, você pode inventar outro comando que seja, mas você pode fazer esse que eu tô te ensinando, que é olha, tocar, e aí as tocas que se desfazem. Os coelhinhos ficam paradinhos ali e as tocas têm que se desfazer e buscarem outros coelhinhos, outras duplas para poder fazer uma nova configuração de toca. Então imagina que a Joana tá aqui, a Maria tá aqui e sou a coelhinha aqui embaixo. Eu fico paradinha, a Joana e a Maria correm e vão encontrar outros coelhos por aí para formar outras tocas. Naturalmente, como tem crianças de fora, você vai ver que umas delas vão ficar para fora e elas perdem, tá? É sempre importante você tirar uma criança. À medida que formou ali toquinhas com coelhinhos, você tem que tirar uma criança dali para poder fazer que essa configuração ela seja refeita sem que ninguém fique de fora, porque alguém tem que ficar de fora, porque alguém tem que perder, porque senão a brincadeira não continua. Tá entendendo essa confusão? Aí agora o terceiro comando é terremoto. Quando você falar terremoto, todas as tocas trocam, todos os coelhos trocam. Quem é coelho pode virar toca, quem é toca pode virar coelho. Tem que fazer ali ó, um apagamento, ali, um backup geral nesse PC para poder refazer todas as configurações desse jogo. E claro, algumas crianças estarão de fora, vão tentar roubar o lugar, e aí quem não conseguir fazer nenhuma toca, nenhum coelho, sai. E quem for o último será o vencedor dessa brincadeira. Tudo de bom, não é? Ah, super temática. Você também pode fazer corrida de saltos, né? Você pode fazer uma corrida dividindo equipes e os saltos que os coelhinhos forem fazendo até chegar lá no final, na linha final, todo grupo que chegar primeiro como coelhinho ganha. Outra possibilidade de brincadeira que você pode trazer aí no tema também do coelho com os pulos são saltos à distância. Você pode fazer circuitos, então você pode ter um cabo de madeira, de vassoura na verdade, e você coloca ali e as crianças têm que saltar. À medida que você for afastando, fica um desafio maior para se saltar, né? Super legal. E tem uma outra brincadeira também, que é bem parecida com o coelhinho sai da toca, que a gente faz com bambolês no chão. Então a gente vai separar vários bambolês no chão e cada criança terá a sua toca, que terá o seu bambolê. E aí uma criança ou duas ficarão de fora. Só que essas crianças que estão de fora, elas andam em câmera lenta, elas se transformam em lesmas. E elas têm que ir andando em câmera lenta até roubar uma toca. Porém, os coelhinhos que já têm toca estão continuamente trocando de lugar. Eles olham para o outro coelhinho e eles trocam. Olham para o outro coelhinho, trocam. Ninguém pode ser coelhinho e ficar ali parado na troca. Tem que ficar trocando. Na toca, troca, toca, troca, troca, toca. Adorei esse trava-línguas. E aí é sempre legal porque as lesmas vão tentando roubar o lugar do coelhinho. Não é legal? E aí a criança que ficar de fora, ela se transforma em lesma, que vai andando lentamente até chegar em uma toca. Gostaram dessas brincadeiras? Que bom! Então a gente pode considerar que a gente vai ficar aí mais meia hora brincando com essas possibilidades de brincadeiras da Páscoa. Então nós temos 30 minutos de pintura, 40 minutos de oficina e 30 minutos de brincadeira. Eu quero fazer uma outra oficina agora, que é a oficina de pintura ali na casca do ovo. Eu adoro. Se você for um trabalho, né? Se você for uma pessoa vegana, se a sua empresa tiver esse cunho ecológico e você não quiser fazer com os ovos, tudo bem. Você pode buscar uma outra maneira de fazer essa oficina. Você pode buscar fazer ovos de papel, né? Você pode buscar outras alternativas de fazer ovos aí, ou então pode também fazer uma oficina de orelhinhas de coelho, tá bom? Outra oficina de Páscoa, oficina de origami de cenoura. Enfim, tá vendo essas ideias aqui, mas eu sei que você é capaz de ter outras ideias. Na oficina de pintura de casca de ovo, você precisa naturalmente higienizar as cascas, né? Tirar ao longo aí de alguns dias, alguns meses, algumas semanas, eu não sei, você pode recolher com os amigos também. Você vai, ao invés de quebrar o ovo, você vai tirar só o bumbum ali, tirando um pedacinho da casquinha, esvaziando o ovo, lavando, tem que lavar e deixando secar, para você levar as pinturas para as crianças fazerem nas cascas. É super legal, porque é uma proposta muito diferente de segurar um ovo do que ao invés de segurar, por exemplo, um papel para pintar. Eu já fiz essa proposta, as crianças gostam muito e engajam muito. E eu vou considerar que as crianças vão ficar 40 minutos brincando de oficina de caça
aos ovos. Mentira! As crianças vão ficar 40 minutos fazendo oficina de pintura na casca de ovo. É difícil falar casca de ovo. Essa palavra some na minha cabeça, eu não sei porquê. Eu não sei, mas ela some. Então, a gente tem ali 30 minutos da pintura na pele, 40 minutos de oficina de borboleta, 30 minutos de brincadeira e 40 minutos na oficina de casca de ovo. Eu falei 40 minutos antes? Eu tava com 40 minutos na cabeça, se eu não falei 40 minutos, viu, gente? Então, a gente tem agora 2 horas e 20 preenchida, faltando agora 40 minutos de evento que a gente vai fazer a nossa caça aos ovos, beleza? 40 minutos. E aí, gente, pensa bem comigo. Dentro desse tempo da caça aos ovos, você deve ter várias perguntas sobre como colocar em ação, em prática, a caça aos ovos. Tem várias formas, vai depender da sua criatividade. Vou ensinar algumas possibilidades para vocês. Você pode fazer com um mapa ou você pode fazer a sua caça com dicas. O mapa, você vai ter todo um desenho completo, onde cada ponto ali tem um desafio para a criança fazer e ganhar a próxima pista, ou ganhar o primeiro ovo, alguma coisa a criança vai ganhar em cada um desses lugares aí do mapa. Ou então você pode fazer de pista. Uma pista leva para a segunda, que leva para a terceira, que leva para a quarta, que leva para a quinta, até chegar no prêmio final. Eu gosto de fazer dos dois jeitos. O primeiro pode ser mais prático, porque se você fizer um mapa com coisas que tem em todos os eventos, você pode ter um único mapa e fazer em vários lugares diferentes essa mesma caça aos ovos. Se você for fazer, no caso de pistas, pista a pista, cada evento você vai ter que preparar novamente as suas pistas, não é verdade? Então é bem interessante você pensar na possibilidade do mapa. Eu já mostro para vocês essas duas chances, tá? Independente, se você for fazer a possibilidade do mapa, você deve estar se pensando, como que eu vou saber o que tem em cada evento? Todo evento tem água, seja numa pia, seja numa piscina, pode ser uma pista de água. Todo evento tem uma cadeira, todo evento tem uma lixeira. Então pense nesses elementos que se repetem para você criar o seu mapa padrão. Mas apesar dele ser um mapa padrão, não vai deixar ali bem óbvio cada dica, né? Ah, ali é a água, a segunda é a lixeira, tá o desenho da lixeira. Não, coloca um desafio para poder tornar essa caça aos ovos instigante, até mesmo para ela ter mais duração e mais envolvimento das crianças. Se você for fazer as pistas, é muito importante que você pense em como você vai colocar essas pistas. É por isso que eu crio um mapa. No mapa, eu escrevo assim, ó. Mapa, ele é uma opção mental, ele é uma lista que eu faço. Não é o mapa mesmo, não. É a lista que eu faço, eu sempre chamei ela de mapa, por isso estou ensinando para vocês como mapa. Então eu faço assim, mapa da caça aos ovos da festa da Sofia. Pista 1, está com e vai para. Então, está com é aonde essa pista vai ficar e vai para é aonde essa pista vai levar. Então, está com, comigo, e vai para a lixeira. Aí a segunda, está na lixeira e vai para a água. A terceira, está na água e vai para a mesa de parabéns. Entende? Então você vai criando esse mapa porque na hora que você chegar no evento você vai conseguir distribuir facilmente. Muitas pessoas se perguntam como que eu posso distribuir essa caça, essas pistas sem as crianças verem. Quando eu faço a caça, eu já faço isso antes do evento. Então eu tô ali meio camuflada, porque as crianças não me conheceram, eu vou espalhando as pistas lentamente. E se as crianças virem, você fala, eu tô aqui preparando as minhas brincadeiras. Claro, seja esperto. Não vai deixar na cara para as crianças que você está fazendo uma caça, nem muito menos que você está guardando uma pista, senão você pode prejudicar o jogo lá na frente, combinado? Mas eu fiz caça, gente, por muitos e muitos anos e sempre deu certo. Eu até trouxe para vocês o meu baú da caça ao tesouro. Ele é um baú pirata, ó, aqui, até caiu aqui, ó, a minha conchinha, tô precisando reformar ele, tá? Porque eu fiz ele artesanalmente, coloquei conchas, pintei de preto, coloquei essa redinha de supermercado, coloquei correntes, tá vendo? Então ele não é o baú da caça aos ovos, né? Se for fazer caça aos ovos, coloca uma cesta com ovinhos, coloca uma cesta com material para uma próxima oficina, se você não quiser encerrar dando chocolate para as crianças. A caça aos ovos pode ser antes da oficina de ovos, por exemplo, e aí as crianças acham os ovos e aí depois elas vão pintar, entende? Mas só para mostrar para vocês, essa é a forma como eu sempre fiz tradicionalmente a minha caça. E aqui dentro eu tenho o meu mapa da caça. Olha aqui, dá uma olhada. No meu mapa, olha, vocês vão ver que eu criei, ao invés de criar lugares onde estarão as pistas, eu criei propostas de brincadeiras. Então, eu tenho a primeira proposta que é uma cruzadinha. Então, a cruzadinha está comigo
Eu faço com as crianças e essa cruzadinha vai levar para o segundo lugar. E o segundo lugar é aberto, é livre. Por exemplo, eu posso colocar uma chavinha, ou um ovo, ou um chocolate aqui numa caixa que tem várias bolinhas dentro. E as crianças vão caçar aqui essa chave, tá vendo? Então é livre, como eu faço aqui essa procura. Eu sempre deixo em cada um dos pontos algum elemento onde as crianças vão pegar, porque não adianta eu fazer cruzadinho e levar para a caixa e a criança não tiver nada para poder procurar aqui dentro da caixa. O próximo ponto, eu colocava aqui ó, uma interrogação, porque eu deixava em aberto para alguma coisa que teria específica de um evento. Por exemplo, a festa de aniversário tem algo específico que é uma super ducha. Aí eu coloco lá nessa ducha. Aí o próximo aqui que eu coloco são as pegadas. Aí eu vou colocando pegadas, colando até levar para o próximo ponto. Aí depois eu venho com a cadeira. Aí eu coloco uma pista debaixo da cadeira. Depois eu venho com o balão, que era quando eu fazia uma pista dentro de um balão. As crianças estouravam, caíam vários papeizinhos. Um deles era uma pista que levava para o tesouro. Tcharam! E aqui estava o tesouro. Tá vendo que o meu mapa, ele não é desse jeito que eu falo, falando dos lugares. Ele fala das atividades que as crianças têm que fazer. Parece ser simples, né? Porque tem 6 ou 7 estações só, mas dura um tempão entre as crianças descobrirem o significado, fazerem as atividades que cada pista propõe e irem para o próximo passo. Em relação a fazer com cada uma das pistas, eu fiz aqui em casa na manhã de Páscoa do último ano, por exemplo, a primeira pista estava comigo e ela tinha um desafio a ser cumprido, por exemplo, dar 10 pulos de uma perna só. As crianças davam 10 pulos, eu ia lá e entregava a pista, né? Eu falava, ó, aqui tá a primeira pista, pode ler. Aí elas liam. Por exemplo, planta, estava numa planta, então a pista dizia, sou um lugar bem verdinho. Aí elas corriam, chegavam lá na pista, numa planta, encontravam a próxima pista. Eu fiz com as casquinhas de ovo, cada um das cascas de ovo era uma pista. Aí chegava no segundo lugar, as crianças pegavam lá, para elas poderem ler essa pista, elas tinham que cumprir um desafio. Como, por exemplo, eu tinha 3 bambolês, um vermelho, um azul e um amarelo, e eu tinha bolas de piscina de bolinha espalhadas. Então, elas tinham que juntar em um tempo de 1 minuto cada uma das bolinhas em cada um dos bambolês nas exatas cores. Aí elas ganhavam a terceira pista. Aí a terceira pista falava que ia para um tal lugar, que ia para tal lugar, cada um tinha um desafio e ia para algum lugar. Eu nunca falava assim, está no sofá. Eu sempre falava, está num lugar onde a gente adora sentar para assistir um filme, por exemplo. E aí chegava no último, que era onde estava o ovo de Páscoa, que foi o que nós demos para as crianças aqui em casa. Estou trazendo esse exemplo para vocês verem as duas possibilidades, tanto o mapa quanto as pistas, legal? Então, gente, essas são as formas para vocês fazerem a caça aos ovos, beleza? E a gente chega aqui no nosso complemento das 3 horas, e você também pode fazer do mesmo jeito aqui, com 2 horas apenas, fazendo uma oficina ao invés de 2, né? Demorando menos tempo com as brincadeiras ou com a caça, e você pode fazer um preço diferente para essas duas propostas, a de 3 horas e a de 2 horas. E a outra proposta que eu fiz para vocês foi a proposta de contar uma história e de fazer a caça aos ovos. Então mantenha a mesma coisa que eu ensinei para vocês da caça aos ovos, só que a gente faz uma abertura de uma forma mais criativa, que é através de uma história. Então você vai criar a sua história, seja com músicas, tocando no tambor para poder chegar, cantar a música tradicional do coelho, né? Cantar outras músicas que você conheça de Páscoa, fazer ali a história que você preparou, fazer alguma brincadeira de pular, de dançar, de fazer uma estátua com tema de Páscoa, e aí você completa toda a sua contação de histórias. Não dá para eu definir aqui como eu faria esse espetáculo, porque fica muito ampla as possibilidades, eu acho que você pode usar a sua criatividade, mas eu não queria deixar de citar esse outro serviço que é a possibilidade de você contar histórias, que eu acho que isso tem muito valor, combinado? E aí você preenche aí de 1 a 1h30 de atividades. Você pode, inclusive, deixar ali, ó, em média 1 hora e vender com esse tempo. Se passar um pouco mais, tá tudo bem. Ao invés de você vender em duas propostas de tempo diferentes, porque eu acho que com a brincadeira é bem possível definir o tempo certinho. Já com as histórias, tá tudo bem a gente deixar ali a duração média. É tradicional já se fazer isso em nosso mercado. Combinado, gente? Eu amei esse Que Brincadeira Eu Faria de Páscoa. Lembrando do primeiro pacote que eu coloquei 30 minutos de pintura, 40 minutos de oficina de origamis de borboleta,
30 minutos de brincadeira, sendo o coelhinho sai da toca, todas as possibilidades de corridas com pulos, saltos e a brincadeira de troca do bambolê, a pintura, né, a oficina de pintura na casca do ovo e a caça aos ovos. E aí totalizando 3 horas, gente. Eu amei esse nosso planejamento de brincadeiras e espero que você tenha muitas propostas para vender para os seus clientes aí, ganhando de 1 a 5 mil reais por mês com a arte da brincadeira. Me conta aqui nos comentários qual que é a atividade que você vai começar a fazer já. E eu te vejo no próximo vídeo. É claro, antes de sair daqui, não deixe de me agradecer colocando seu like nesse vídeo e me seguindo tanto no Instagram quanto no YouTube. Um abraço de urso, pessoal! Tchau!